Voltamos então, genética. Segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, nós vimos que a primeira lei de Mendel é monohibridismo. Nós estávamos trabalhando com uma característica. Agora nós vamos trabalhar com duas ou mais características. Então ela é também conhecida como dihibridismo, trihibridismo, polihibridismo, ou seja, dihibridismo, duas características. Trihibridismo, três características. Polihibridismo, quatro características ou mais. Existem estudos que, na realidade, você faz um levantamento muito grande em termos de características para ver as possibilidades, porque muitas vezes um gene, ele altera outro. Então, você tem que fazer um mapeamento muito grande e existem pessoas que trabalham com esse estudo de caso, que são os geneticistas ou os que fazem genealogias. Então, vamos lá. Na segunda lei de Mendel, vamos ver o conceito. Quando dois ou mais de dois pares de genes alelos, lembrando, genes alelos são aqueles da mesma característica. Então, quando dois ou mais de dois pares de genes alelos, localizados em cromossomos homólogos diferentes, não se fundem no heterozigoto. Cada um deles age e segrega, independentemente do outro, totalmente ao acaso e com a mesma probabilidade na formação dos gametas. Então, olha que legal. Não se fundem no heterozigoto, cada um deles age e segrega. Segregar é separar, ok? Só reforçando isso aí. Então, eu tenho o par azão-azinho. Vamos retomar alguns conceitos? Os cromossomos do mesmo par, esse par é denominado de cromossomos homólogos. Os cromossomos de pares diferentes, eles são cromossomos não homólogos. Então, os genes azão-azinho estão no par de cromossomos homólogos, mesmo caractere. Os genes bezão-bezinho estão em outro par de cromossomos homólogos. Mas aí nós lemos ali, quando dois ou mais de dois pares de genes alelos localizados em cromossomos homólogos diferentes. Então eu tenho dois pares nesse cromossomo homólogo, dois pares nesse cromossomo homólogo. Foi? Beleza. E aí eu estou formando o gameta. Então eu estou no processo de meiose, que na primeira lei de Mendel eu fiz o esquema para vocês, mas a segunda vai ficar gigantesco. Então vamos visualizar isso aqui. Lembra que cada cromossomo ele duplica? Eu fiz exatamente esse esqueminha com vocês. Então ele é azão, aqui duplicou, eu tenho dois. Esse aqui duplicou, esse duplicou, esse duplicou. Ok? Então eu tenho esse e esse. Tá? Cada cromossomo ele duplicou, então eu vou ter a carga dupla. O que acontece? Nas etapas da meiose, eu tenho a separação. E nessa separação, eu tenho aqui dois caminhos que podem ser seguidos. Então, se eu estou com os 4 aqui dentro, eu posso dividir direitinho no meio, né, essa célula, e aí eu vou separar, segregar eles. Então, o cromossomo que for de um caractere, ele vai para uma célula junto com o cromossomo de outro caractere. Então, eu tenho aqui, ó, azão, que veio junto com quem? Com bezão. O azinho, que veio junto com quem? Com bezinho. Por que isso? Porque eu vou ter que separar e aí eu vou formar, né, a coisa de eu ter um cromossomo de cada nos gametas, porque eles vão ter que se encontrar para formar o quê? Os pares. Então, eu tenho aqui, né, essa divisão que eu coloquei aqui os homozigotos, então azão com bezão, azinho com bezinho. Logo, os meus gametas, todos eles vão ser o quê? Homozigotos. Ficou azão, bezão. Eles são homozigotos para caracteres diferentes, mas eles têm a letra, né, maiúscula. Azão, bezão, azinho, bezinho. Mas eu posso combinar o dominante com o recessivo com dominante, cada um de um caractere. Então ficou azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezão. Então, o que o Mendel previu é que pode ser o quê?
totalmente independente. Eu posso ter esse tipo de combinação, eu posso ter esse tipo. Isso é muito legal, que explica aquela situação que eu citei na primeira lei de Mendel. Que situação é essa? Quando o casal de olhos castanhos, eu rebato nela porque ela é muito fácil da nossa compreensão, o casal de olhos castanhos tem um filho cor de olhos claros, azul ou verde. Agora nós estamos vendo que na formação de gametas isso pode ser aleatório, ok? Pode seguir mais que um caminho. E aí nós temos o cruzamento, porque eu já estou em F1, então já teve o parental, que foram já realizado esse cruzamento, e eu estou em F1, já com o resultado dos parentais F1 para chegar a F2. Então eu tenho esse cruzamento, que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. O que é legal é que quando nós tínhamos, por exemplo, Azão, Azão com Azinho, Azinho, um exemplo, eu tinha que formar os gametas, eu tinha que botar na tabela. Então eu separava aqui, ó, Azão, Azão, e separava aqui, Azinho, Azinho. Eu sabia que eu pegava cada letra e botava na linha, cada letra e botava nas colunas. Ah, mas a característica era assim, o cruzamento era assim. Azão, Azinho, com Azinho, Azinho. Aí eu fazia a tabela. Então, de novo, cada uma dessas letras, Azão, embaixo Azinho. Aqui, Azinho, Azinho. Era simples. Por que era muito simples? Porque eu estava trabalhando apenas com uma característica. Só que agora, nós estamos trabalhando com duas características. São dois pares de genes. Nesse caso aqui, quais são as duas características? O que vocês estão conseguindo ver aqui? Eu estou vendo amarelo e verde. Isso é uma característica. A cor da ervilha. Mas eu estou vendo que umas ervilhas não tem essa marquinha aqui, ó. Como essa. Então eu estou vendo, lembra da nossa primeira tabela de estudos do Mendel? Então, nós estamos vendo se a ervilha ela é lisa ou se a ervilha é rugosa. Então eu tenho duas características. Qual é a primeira característica? A primeira é a cor. Só que a cor pode se manifestar de que forma? A verde ou amarela. E a segunda característica? O amarelo, ok? E a segunda característica é a superfície dessa ervilha. Na segunda, a superfície. Então ela pode ser lisa ou ela pode ser o quê? Rugosa. Lisa ou rugosa. Ah, que legal. Então, se são duas características, eu vou ter um par de letras para uma e um par de letras para outra. Por que eu vou ter um par de letras para uma ou para outra? Porque Azão, 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 Azinho, Azinho, Azinho vai ser para uma. Ok? Então, essa combinação entre Azão, 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 Azinho, Azinho, Azinho é para uma. E o B? O B é para a segunda característica. Bzão, 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 Bzinho, 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 para a superfície. Ah, então agora eu entendi. Então, tem um par é uma característica. Outro par é outra característica. Só que eu vou conseguir juntar os dois na mesma tabela. Mas esse negócio de ervilha é meio complicado e tal, não entendi bem. Na nossa espécie, como é que seria isso? É o mesmo que você estivesse fazendo o cálculo assim. Qual é a possibilidade de você vir a ter um filho que tenha cabelo liso e olhos castanhos? Ou cabelo ondulado e olhos verdes? Tá percebendo que são duas características? Eu tenho para cabelo liso ou ondulado, porque é a mesma característica, um grupo de letras. Azão, 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 Azinho, Azinho, Azinho. Cor dos olhos. Bzão, 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 Bzinho, Bzinho, Bzinho. Eu tenho duas características independentes que eu vou calcular junto. Isso é o que eu posso fazer com a segunda lei de Mendel. Tá, até aí ficou legal. Agora, eu tenho que fazer a tabela. E se eu tenho cruzamento entre Azão, Azinho, Bzão, Bzinho com outro Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, como é que eu vou saber o que eu boto na linha e na coluna? Então agora é que é o macete, ok? O macete é 2 elevado a n
Ué, mas na genética, na biologia, tem negócio de cálculo? Tem. Lembra que eu falei que o Mendel gosta de cálculo? O Mendel era chegado, gosta não, porque já faleceu. Era chegado a um cálculo, ele gostava da coisa de fazer a tabulação, a estatística? Então, nós vamos esbarrar sempre com isso. O que significa N? N é a quantidade de heterozigoto. Heterozigoto, ok? Então aqui, quantos heterozigotos eu tenho? Esse heterozigoto? É, porque eu tenho uma letra maiúscula e uma minúscula. Esse heterozigoto? É, eu tenho uma maiúscula e uma minúscula. Então 2 elevado a quantos heterozigotos? 2 ao quadrado. Qual é o resultado disso aqui? 4. Então eu vou ter que ter 4 linhas e 4 colunas. Como assim? Aqui, ó. Sempre eu vou usar. Não são 2 características? Eu não tenho que no gameta colocar só uma letra? Então eu vou pegar uma letra de uma característica e uma letra de outra. Vamos lá? Azão, Bzão. Escrevi aqui, ó. Ah, legal. Azão, Bzinho. Escrevi aqui, ó. Azão, Bzinho. Azão, Bzão, Azão, Bzinho. Azinho, Bzão. Escrevi aqui. Azinho, Bzinho. Escrevi aqui. Como os dois são azão, azinho, Bzão, Bzinho, eu vou escrever tudo igualzinho aqui. Azão, Bzão, azão, Bzinho. Azinho, Bzão, azinho, Bzinho. Ah, ok. Então aqui eu apago. Ah, peraí, eu não anotei a fórmula. Eu vou colocar aqui de novo, que é para destacar bem essa fórmula para vocês guardarem. Que fórmula é essa? 2 elevado a n, onde n é a quantidade de heterozigoto. E o que significa isso? Tipos de gametas diferentes. Como assim? Vou voltar para cá, ó. Porque eu vou escrever outra coisa. Você imagine, essa tabela ficou linda, né? A galera que estuda genética sempre vai esbarrar nesse tabelão. A gente começa por esse tabelão, mas não é sempre que é esse tipo de cálculo, não. Mas imagina que o cruzamento fosse assim, ó. Um azão, azinho, Bzão, Bzinho. Tá vendo que aqui dentro eu tenho ele? Aliás, na realidade ele tá aqui fora, né? Onde é que a gente encontra ele? Ah, aqui. Vamos botar aqui, ó. Marcar ele. Imagina que você tivesse que fazer o cruzamento de azão, azinho, Bzão, Bzinho. Com, botar esse aqui do ladinho já, que é pra facilitar. Com azinho, azinho, Bzão, Bzão. Então, com azinho, azinho. Escolhi o quê? Bzão, Bzão. Eu não sei porquê, mas muita gente acha de todas as vezes montar essa tabela gigantesca. Só que nem sempre precisa. O que é a fórmula? 2 elevado a n, n é heterozigoto, eu vejo tipos de gametas diferentes. Então, aqui, ó, para esse 2AN e para esse 2AN. Foi? Beleza. Quantos heterozigotos tem aqui? 2. 2 ao quadrado. 4 tipos de gametas aqui. Quantos heterozigotos eu tenho aqui? 0. Por quê? Azinho, azinho é homozigoto. Porque as duas letras são o quê? Iguais. Homo, igualdade. Bzinho, Bzinho. Oh, desculpa. Bzão, Bzão. As duas letras são o quê? Iguais, são maiúsculas. Então eu tenho 2 elevado a 0. Logo eu só tenho um tipo de gameta. Ué, não entendi. Vamos para a tabela? Então vamos para a tabela. O que significa 4? Ah, eu resolvi botar na linha e esse aqui na coluna. Então se eu botar na linha, quer dizer que eu tenho 4 linhas. 1, 2, 3, 4. E coluna, só uma. Como? Vamos lá. Sempre a letra de uma característica com uma letra da outra. E eu já sei que eu vou ter 4 diferentes. Azão, Bzão. Aqui. Azão, Bzinho. Aqui. Azinho, Bzão. Aqui. Azinho, Bzinho.
Ah, legal. Ficou bonito. E aqui? As duas não são iguais? São. Essas duas também não são iguais? São. Então, eu vou pegar uma de cada. Azinho, Bzão. Acabou. Um tipo de gameta. Só um tipo. Ah, mas lá na escola, o professor fez assim, ó. Azinho, Bzão. Azinho, Bzão. Azinho, Bzão. Azinho, Bzão. É proibido fazer isso aqui? Não. Você pode fazer. Mas olha quantas vezes você vai repetir. Porque aquilo ali ficou o quê? Igual. Então, eu não preciso repetir. Olha aqui. Já foi. Eu só tenho um tipo de gameta. Ué, e agora faz o quê? E agora você vai pro teu cruzamento. Aqui dentro, ó. Azão, azinho. Azão, azinho. Bzão, Bzão. Bzão, Bzão. Ah, bonito. Aqui. Azão, azinho. Azão, azinho. Bzão, Bzinho. O outro. Azinho, azinho. Bzão, Bzão. O último. Azinho, azinho. Bzão, Bzinho. O que significa isso aqui? Eu estou mostrando para vocês a prática dessa fórmula. Essa fórmula me indica o quê? Quantos tipos de gameta. Eu não preciso botar colunas iguais, porque eu ia repetir isso aqui, ia ficar uma tabela desse tamanho, mas eu ia estar repetindo. E não há necessidade, ok? Então, nós vamos. Isso aqui foi um exemplo que eu dei, não tem a ver com essa tabela aqui. Foi um exemplo prático daquela fórmula. Agora que eu já compreendi isso, e vamos nós. De novo, confirmar os nossos resultados. Então, é sempre as letras da linha com as letras das colunas. Então, ó. Azão, azão. Ah, legal. Bzão, Bzão. Isso que aconteceu ali, tá vendo? Ah, eu não entendi muito bem, não. Ok. Vamos lá. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Azão, azão. Bzão, Bzinho. Ué, tá estranho. Volta aqui para a tabela da primeira lei de Mendel. Quando você tinha aqui, ó, não era assim? Esse vinha para cá e esse vinha para cá. Aí eu escrevia esse aqui, azão e esse azão. Ou esse vinha para cá, azão, e esse vinha para cá, azão. Era assim, sempre uma letra da linha com a letra da coluna. Só que agora eu tenho dois pares. Então aqui dentro eu vou escrever o quê? 4. Ah, entendi. Então aqui, ó, apaga tudo para eu conseguir visualizar melhor. Eu vou pegar exemplo de outro pedaço aqui, ó. Esse. Mas eu sempre tenho que lembrar que eu escrevo a maiúscula primeiro. Então, se eu considerar esse com esse, então eu escrevo o que primeiro? Azão, depois o azinho. Ah, tá. O Bzão com o Bzão. Foi? Então, a segunda lei de Mendel é assim. Eu trabalho duas características ao mesmo tempo. Ah, mas ficou estranho. Não consegui compreender essa tabela. O que é importante nesse momento? O cruzamento entre dois heterozigotos segue a proporção. Eu tenho 16 resultados. 1, 2, 3, 4. E aí, em relação às linhas, 1, 2, 3, 4, né? 4 vezes 4, 16. Aqui dentro você vai contar, tem 16 resultados, 4 por 4. Então, para 16 resultados, eu tenho 9 para 3, para 3, para 1. Como assim? Vamos lá? Vamos contar as amarelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. E esse aqui, que é a amarela rugosa? 1, 2, 3. Ok. E esse aqui que é verde lisa? 1, 2, 3. E esse aqui, que é verde rugosa? 1. 9 para 3, para 3, para 1. Essa é a proporção de Mendel
entre dois heterozigotos na segunda lei de Mendel. Ok? Temos que saber, porque às vezes eles nos perguntam sobre isso. Ah, mas essa tabela aí me confundiu, porque essa tabela já está pronta. Então vamos montar uma. Exercício. Na Drosophila melanogaster, a cor do corpo ébano é produzida por um gene recessivo ezinho. E o corpo de cor cinza pelo seu alelo ezão. A asa vestigial é produzida por um gene recessivo Vzinho. E o tamanho normal da asa é determinado pelo seu alelo Vzão. Se moscas dihíbridas são cruzadas entre si e produzem 256 indivíduos, quantas moscas desta progenie apresentarão o mesmo genótipo dos pais? Então, nossas etapas para realizar o problema de genética. Primeira coisa, tirar as características. Então, vamos lá? Então, na Drosophila melanogaster, o corpo ébano é produzido por ezinho. Então, ébano é ezinho. Foi. E cinza, ezão. Cinza, ezão. Então, aqui só pode ser o quê? Ezinho, ezinho. Aqui pode ser ezão, ezão. Ou ezão, ezinho. Até aí foi? Eu tenho para ébano um alelo ezinho. A letra ezinho, gen ezinho. Para o cinza é um ezão. Um alelo ezão. Ezão, 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 ezinho. Beleza. Agora nós vamos para a segunda característica. Porque nós estamos na segunda lei de Mendel. São duas características ou mais sendo estudadas ao mesmo tempo. A segunda característica, asa vestigial. Então, asa vestigial. Asa vestigial é Vzinho. E tamanho normal, asa normal. Vzão. Beleza. Se moscas dihíbridas, o que é o híbrido? É o heterozigoto. Então, se a mosca dihíbrida, né, for cruzada e produzir entre si 256 indivíduos, quantas moscas apresentarão o mesmo genótipo dos pais? Então, eu vi que ébano é ezinho, ezinho, ezinho. Cinza, ezão, ezão, ezão ou ezão, ezinho. Asa vestigial, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Asa normal, se eu tenho a letra maiúscula, Vzão, 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 Vzinho. Ele quer o cruzamento entre duas dihíbridas. Então, vai ser o quê? Ezão, ezinho, que é heterozigoto para uma característica, heterozigoto para outra. Vzão, Vzinho. Então, ela é cinza, heterozigota. Ela é asa normal, heterozigota. Isso é de híbrido. É híbrido, é heterozigoto para as duas características. Com outro, ezão, ezinho, Vzão, Vzinho. Aí lá vamos nós para a nossa fórmula. 2 elevado a n. 2 a n, n é a quantidade de heterozigoto. Quantos tem aqui? 2. Então eu tenho 4 tipos de gameta. Eu já sei que o outro vai me dar esse resultado, mas eu faço assim mesmo. 2 a n, 2 heterozigotos, 4 tipos de gameta. Vai ficar a nossa tabela bonita. 4 linhas, 4 colunas. Então eu já sei que eu tenho uma tabela com 4 linhas e 4 colunas. E aí, nessa nossa tabela, nós vamos ter que encontrar os que são de híbridos. Ou seja, os heterozigotos que aparecerem aqui. 1, 2, 3, 4. Já temos as 4 linhas. As 4 colunas. Essa linha se prolonga aqui, vou poder escrever aqui, né? 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Ficou bonitinho. Bonitinho. Aquela beleza toda, né? A gente, né, aqui se ajustando. Porque quando escreve começa a escorregar. E aí, vamos lá? Ezão, ezinho, Vzão, Vzinho. Eu vou ter que pegar esses 4 aqui e dividir ali. Sempre é uma letra de uma característica, uma letra da outra, ó. Ezão, Vzão. Show. Ezão, Vzão.
Outra possibilidade, Ezão, Vzinho. Ezão, Vzinho. Por baixo, Ezinho, Vzão. Ezinho, Vzão. Embaixo de novo, Ezinho, Vzinho. Ezinho, Vzinho. Como esse aqui é igual a esse, eu já posso escrever lá em cima. Facilita. Ezão, Vzão. Ezão, Vzinho. Ezinho, Vzão. Ezinho, Vzinho. Agora, lá dentro, eu vou mudar até a cor para não confundir a gente. Vou botar a cor igual aqui. Eu vou ter que fazer um encontro. Cada letra de cada linha com coluna. Então, ó. Esse com esse. Ezão, Ezão. Esse com esse. Vzão, Vzão. Mas esse pode estar aqui, ó. Ezão, Ezão. Com esse. Sempre a maiúscula primeiro. Vzão, Vzinho. Foi? Agora é esse aqui com esse aqui, ó. Então, Ezão, Ezinho. Ezão, Vzão. Agora é esse aqui com esse. Ezão, Ezinho. Vzão, Vzinho. Segunda linha. Esse com esse aqui, ó. Ezão. Ezão, Vzão, Vzinho. Eu sempre tenho que colocar E com E, V com V. Fazer os pares. Beleza. Aqui. Ezão, Ezão. Vzinho, Vzinho. São dois pares, mas eu tenho que associar as letras da mesma característica. Esse com esse. Ó, esse. Ezão, Ezinho, Vzão, Vzinho. Esse com esse aqui. Ezão, Ezinho, Vzinho, Vzinho. Beleza. Esse com esse de cima. Eu sempre tenho que escrever a letra maiúscula primeiro. Então, esse de cima e de baixo, ó. Ezão, que veio daqui com esse Ezinho. Ezinho. Vzão, Vzão. Foi? Esse com esse, né? Então, vamos lá. Maiúscula, minúscula. Agora, a V primeiro é essa aqui. Vzão, Vzinho. Esse com esse, ó. Aqui, ó. Esse Ezinho vem pra cá, esse Ezinho vem pra cá. Ezinho, Ezinho. Esse Vzão vem pra cá, esse Vzão vem também. Vzão, Vzão. Estamos fechando nossa tabela. Esse com esse aqui, ó. Ezinho, Ezinho. Tá acompanhando aí? Esse com esse. Vzão, Vzinho. Sempre a linha com a coluna. Ok? Ainda não entendi. Essa linha aqui com essa coluna. Eu não gosto de fazer isso aqui, porque não pode te confundir na sua leitura aí. Mas já fizemos isso na tabela que é menor. Então, esse com esse aqui. Ezão, Ezinho. Vzão, Vzinho. Então, esse Vzão aqui aberto. Foi? Agora aqui. Ezão, Ezinho. Vzinho, Vzinho. Esse com esse, ó. Essa coluna com essa linha. Deixa eu vir pra cá, pra não ficar na frente. Essa linha com essa coluna. Ezinho, Ezinho. Vzão, Vzinho. Finalmente, essa linha com essa coluna. Ezinho, Ezinho, Vzinho, Vzinho. Aí ele nos disse o que no nosso probleminha? Que eu tenho 256 indivíduos de resultado. E ele quer os que têm o mesmo genótipo dos pais. Então, nós vamos procurar quais são iguais a esse aqui, ó. Ezão, Ezinho, Vzão, Vzinho, ó. Esse não é igual, não. Esse aqui também não. Esse, tem um aqui. Aí, vamos. Esse aqui. Mais algum? Se estiver vendo, dá uma parada aí. Então, nós temos quanto, ó? De 16 resultados. 1, 2, 3, 4. 4 em 16. 4 para 16. 4 para 16. De 256 indivíduos. Ok? Então, quantos se apresentarão? Se em 16 eu tenho 4 indivíduos, em 16 eu tenho 4, no total de 256, eu vou ter quanto? Eu tenho 4 para 16. Então, em 16 resultados, 4 indivíduos são Ezão, Ezinho, Vzão, Vzinho. Mas se eu tivesse aqui embaixo 256, então 4 para 16, só lembrando, se nós fizermos a simplificação, vai ser o quê? Simplificando 1 para 4, correto?
Voltando aí, vamos voltar para a matemática? Eu tenho aqui 4 indivíduos em 16. Aqui dentro eu tenho um total de 16. Mas se eu simplificar 4 por 16, eu vou ter 1 a cada 4 indivíduos. Então é só eu fazer o quê? Dividir 256 por 4. Logo, o nosso resultado será o quê? 64 indivíduos. Entendeu isso? 256, que seria aqui, que eu colocaria aqui em cima, dividido por 4. Eu teria um resultado de 64 indivíduos com esse genótipo, que é igual o do problema, que eles são o quê? De híbridos. Ok? Ficou boa a nossa tabela? Foi tranquilo? Então, fechamos esse bloco.